Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre características que caem nas provas de concurso sobre o vídeo, sobre o monitor do computador. Então acompanha comigo. Quando a gente pensa no vídeo, no monitor, nós podemos imaginar que ele é um hardware, é um dispositivo de hardware, é parte física, responsável por apresentar as informações visualmente numa tela. Essa é a teoria do vídeo. Agora um ponto, o vídeo é considerado tecnicamente o principal periférico de saída de um computador quando a gente pensa em computadores de uso comum, dos usuários comuns, como desktops, laptops e assim por diante. Então ele é considerado o principal periférico de saída. Agora, tem provas de concurso que colocam os chamados vídeos ou monitores touchscreen, isto é, toque na tela, aqueles que nós podemos tocar na tela e realizar operações de entrada também. Portanto, os vídeos dos monitores touchscreen com a tela sensível ao toque, esses funcionam como periféricos de entrada e saída simultaneamente. Então, cuida aí na prova. A princípio, se citar só vídeo ou monitor padrão, é periférico de saída. Se citar um vídeo ou monitor touchscreen, é periférico de entrada e saída simultaneamente, porque tem a entrada com a tela de toque e tem a saída por ser um monitor, né? Bem, em relação ao tamanho da tela do monitor, é claro que isso é muito variado, depende do modelo de monitor que alguém vai adquirir, mas é muito importante saber que a medida do tamanho da tela do monitor é medido em polegadas. Então temos desde monitores de 14, 15, 17, 26, 27, 30, 32, 42 polegadas ou até monitores muito maiores do que esses. Então, agora, a ideia de medir em polegadas ela é interessante, porque se eu tenho um monitor de 32 polegadas, por exemplo, isso significa que o tamanho é representado pela medida da diagonal da tela. Quando perguntam, como é que a gente sabe que o monitor é de 32 polegadas? Porque ele tem 32 polegadas na diagonal, observa, pela medida diagonal da tela, certo? Se ele tem 40 polegadas, é 40 polegadas na diagonal da tela. Se ele tem 17 polegadas, é 17 polegadas na diagonal da tela. É isso que a gente mede as polegadas, o tamanho da tela do monitor. Um outro ponto importante é a questão da resolução. Quando a gente fala em resolução do monitor, essa resolução é medida em pixels. E aí vem uma parte técnica bem interessante. Os pixels são os pontos que formam uma imagem digital. Como vocês estão enxergando aqui, ó, cada quadradinho desses representa um pixel. Então, pixels são os pontos que vão formar uma imagem digital. E é o agrupamento desses pontos em diferentes cores que dá a sensação que o usuário está vendo uma imagem mais completa, quando na verdade, tecnicamente, essa imagem é formada por esses pequenos pontos que nós chamamos de pixel. E esses pixels determinam a resolução da tela de um determinado monitor. Então a resolução ela indica a quantidade de pixels em cada sentido horizontal e vertical respectivamente. Por exemplo, um monitor de 800 por 600 pixels significa 800 pixels na horizontal e 600 pixels na vertical, porque a resolução indica justamente essa quantidade de pixels, essa quantidade de pontos em cada sentido horizontal e vertical, respectivamente. Isso quando nós falamos, então, da resolução da tela. Okay? Aqui eu mostro uma imagem que vai detalhar de forma mais técnica isso. Algumas provas indicam que quanto mais alta a resolução, nós temos uma quantidade maior de pixels, e também uma redução dos tamanhos dos ícones que a gente visualiza na tela, lá na área de trabalho do Windows, por exemplo. Então, quem usa o sistema operacional Windows vai perceber que quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos ícones, das janelas, da barra de tarefas, do menu iniciar, tudo isso vai ficando menor à medida que eu aumento a resolução. Isso porque quanto mais alta a resolução, maior a quantidade de pixels, mas eles também vão ficando cada vez menores. Observa comigo aqui essa ideia. Resoluções maiores para o mesmo tamanho de monitor acarretam maior quantidade de pixels e redução do tamanho dos ícones da tela. Vamos ver isso na prática? Aqui eu tenho um monitor, hipotético é claro, com uma determinada resolução horizontal por vertical de pixels. Se eu aumentar a resolução agora, olha o que aconteceu com o tamanho de cada pixel. Observa de novo, ó, resolução mais baixa e agora eu vou botar a resolução mais alta. Percebe que quando eu coloco a resolução mais alta, os pixels diminuem de tamanho e a quantidade de pixels aumentou, quer dizer, eu tenho uma quantidade maior de pixels aqui.
Então vamos ver outro detalhe. O texto dizia que resoluções maiores para o mesmo tamanho do monitor acarretam maior quantidade de pixel. De fato, ó, ficou resolução maior, tem mais pixels, né? Mas também diz que acarretam a redução do tamanho dos ícones na tela. Isso acontece porque os ícones são formados por pixels. Acompanha comigo na prática. Aqui eu tenho uma ideia hipotética. A resolução de um determinado monitor com tantos pixels horizontais por tantos pixels verticais, e aqui eu tenho a ideia hipotética de um ícone que está na minha tela, sendo formado aqui nesse quadro amarelo por uma quantidade de pixels, nesse caso por 4 por 4 pixels. Quando eu aumentar a resolução da tela agora, percebe que o tamanho daquele ícone diminuiu. Isso porque, quanto mais alta a resolução, menor o tamanho de cada pixel e, por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho, como ícones, janelas, barra de tarefas, menu iniciar, quando falamos, por exemplo, de um ambiente gráfico, como o caso do sistema operacional Windows. Então, observa de novo, ó, na resolução mais baixa, aqui é o tamanho do ícone formado por 4 por 4 pixels. Quando eu aumentar a resolução agora, percebe que o ícone ficou menor porque os pixels também ficaram menores. Então, quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Quanto mais baixa a resolução de tela, maior o tamanho dos ícones que compõem a área de trabalho, como vimos aí nesse passo a passo, ok? Bem, pessoal, existem vários tipos, vários padrões de resolução de tela que são muito cobrados em provas de concurso. Eu boto aqui padrões bem antigos como o Key-VGA, por exemplo, o Quader-VGA, que era um quarto de VGA, que era 320 por 240 pixels, 320 horizontal, 240 vertical. Depois veio o VGA, o Video Graphics Array, que é de 640 por 480 pixels. A resolução HD corresponde tecnicamente a 1280 por 720 pixels. Aí depois veio o Full HD, que já é 1920 por 1080 pixels. Mais alta ainda, temos o 4K, conhecido como Ultra HD, que vai a 3840 por 2160 pixels. Esse é o 4K, conhecido então como Ultra HD. E depois dele nós temos também aqui um outro exemplo, que é o 8K, o Full Ultra HD ou FUHD, 7680 por 4320 pixels. Então percebe que a resolução dos monitores, elas vão sendo padronizadas com determinadas nomenclaturas, como o caso aí de HD, Full HD, 4K, 8K, são todas resoluções bem padronizadas que a gente encontra, claro, em alguns monitores de computador. Bem, quanto às cores agora, é muito importante saber que os monitores de computador usam um processo aditivo de cores chamado RGB, que é diferente do processo subtrativo que é usado pelas impressoras, chamado de CMYK, que é o CMYK. Então, nos monitores o processo é aditivo de cor, porque eu tenho que adicionar luz na tela para exibir as imagens, e esse processo aditivo mais utilizado se chama RGB. Por que RGB? Porque é a combinação de 3 cores básicas, Red, Green e Blue, por isso RGB. Red é o vermelho, Green é o verde e Blue é o azul. Então essa combinação dessas 3 cores básicas formam o processo aditivo de cores usado pelas diversidades de monitores que encontramos no mercado. Então, repetindo, impressora usa um processo chamado CMY ou CMYK quando se acrescenta o preço, mas aí é um processo subtrativo. Quando é monitor de computador é um processo aditivo de cor porque a gente adiciona luz para exibir as imagens e por isso mesmo é um processo aditivo e ele usa 3 cores básicas, vermelho, verde e azul, para formar na mistura dessas cores, formar a grande gama de cores que um monitor é capaz de exibir. Essas são as básicas. Bem, outro ponto importante quando a gente fala dos monitores de computador é a questão da tecnologia para desenvolvimento de monitores. Como existem muitos monitores no mercado, nós temos os chamados monitores CRT, que significa tubo de raios catódicos. É esse monitor grande, volumoso, que vocês enxergam ali, que tem esse tubo, monitor bem antigo. Estou até dentro da tela agora para ajudar a compreensão de vocês. Esse monitor CRT, então, é o tubo de raios catódicos, são monitores que possuem esse tubo para geração de imagens, e ali nesse tubo tem um canhão que vai emitir feixes de elétrons que atingem uma camada de fósforo, gerando então a imagem na tela. É assim que funcionam esses monitores antigos, grandes
grandes chamados de CRT. A distância entre os pontos na tela é chamada de dot pitch. E, obviamente, quanto menor esse dot pitch, quanto menor a distância desses pontos na tela, melhor será a qualidade da imagem nesse tipo de monitor chamado CRT, o tubo de raios catódicos, né? Ele apresentava, quando era produzido em larga escala, dois modelos bem tradicionais. Os entrelaçados, onde a imagem era formada pela varredura com um feixe de elétrons, percorrendo primeiro formando todas as linhas pares e depois formando todas as linhas ímpares. Esses eram os entrelaçados. Tinham também os monitores CRT não entrelaçados, onde a imagem é formada com um feixe de elétrons percorrendo a cada ciclo uma linha da tela. Isso diferenciava o monitor entrelaçado e não entrelaçado quando era CRT. Já os monitores do tipo LCD, que são os monitores de cristal líquido, vieram logo depois dos monitores CRT com uma característica interessante. Esses monitores de cristal líquido ficaram muito mais leves, muito mais finos se comparado ao CRT. Que apresentava o tubo de imagens. Como ele não apresenta o tubo de imagens, ele não tem esse tubo de imagem, então ele ficou mais fino e leve. Os monitores LCD de cristal líquido começaram aos poucos, naquela época, a substituir os antigos monitores CRT. Esse monitor LCD, os pontos que formam a imagem estão fisicamente incorporados na própria tela nesse monitor LCD. E essa distância entre esses pontos de cores similares é chamada de Grillo pitch. É a distância entre esses pontos. Quanto menor essa distância, menor era a qualidade do monitor LCD, o monitor de cristal líquido, por isso LCD. Bem, já os monitores de plasma foi uma outra tecnologia que acabou surgindo também não só para televisões como também para monitores, mas que aos poucos foi deixando de ser utilizada, né? Então hoje em dia a gente pouco encontra monitores de plasma. Mas como é que o monitor de plasma funciona? Os pixels são formados por minúsculas lâmpadas fluorescentes que contêm em seu interior um plasma, que é um gás carregado eletricamente, e a partir daí que ele formava a imagem. Mas esse monitor de plasma hoje em dia praticamente não é mais utilizado. Temos também os monitores de LED, que é o diodo emissor de luz, por isso LED, que atualmente é a principal tecnologia e com suas variações usadas para monitores de computadores. Então, quando a gente fala de monitores LED, o diodo emissor de luz, eles utilizam como fonte de luz uma placa com centenas de luzes, de lampadazinhas, de LEDs, que formam as imagens em cores na telas. E sem dúvida nenhuma, a tecnologia do LED e as suas variações, hoje em dia é a tecnologia mais utilizada para os monitores dos computadores modernos. Tanto é que surgiram N tecnologias que usam LED na sua base. Então, a princípio nós chamamos de tecnologia LED uma tecnologia generalizada que usa diodo emissor de luz. Mas existe o OLED, que é o LED orgânico de um determinado grupo de empresas. Existe OL, que é um padrão de LED também. O AMOLED, que é outro padrão de LED. O QLED, Quantum LED, que também é de um outro grupo de empresas. Então percebe que ao longo da tecnologia LED, outras tecnologias associadas ao LED foram criadas e que podem aparecer nas provas com essa descrição. Então LED, OLED, OL, AMOLED e QLED, todos esses são tecnologias que usam o LED, diodo emissor de luz, para exibir imagens nos monitores dos computadores, certo? Pessoal, continuando aqui o nosso estudo, ainda temos as conexões para monitores. É claro que existem muitas conexões, aqui eu trago algumas delas como as mais relevantes. Esse aqui é um cabo VGA, muito comum aí para conectar monitores mais antigos, né? Aqui é o padrão HDMI, bem moderno, que transmite áudio e vídeo no próprio cabo. DisplayPort, que também é bem moderno, atualmente vem alguns monitores vêm com esse padrão. O DVI, que ao mesmo tempo que a era VGA dominava aí os monitores, começou a surgir um padrão diferente do VGA, com capacidade de transmissão de dados digitais de imagem, que era o DVI. Então, VGA, HDMI, DisplayPort, DVI são alguns padrões para conexão de monitores, vamos especificar cada um deles. O padrão VGA, que tem esse cabo e esse conector aqui lá no computador, é o Video Graphics Array, e é um padrão para conexão de vídeo que usa um conector VGA de 15 pinos, e ele continua sendo utilizado até hoje em alguns monitores, a gente ainda encontra o VGA. Temos também o padrão DVI, que é o Digital Visual Interface, que é um padrão de conexão de vídeo digital e que tentou, em muitos momentos, substituir o padrão VGA tradicional.
O HDMI, o High Definition Multimedia Interface, é uma interface multimídia de alta definição e é um padrão para conexão tanto de áudio e vídeo de alta resolução e qualidade. Um dos principais padrões usados hoje em dia para conectar monitores, de fato, é o HDMI. E o DisplayPort, que nem todo mundo conhece, começou a aparecer em alguns monitores e algumas placas de vídeo. É uma interface de vídeo usada para conectar, então, vídeo, apesar de também conseguir transmitir áudio, assim como o HDMI também transmite áudio e vídeo, padrões de conexão USB ele também consegue transmitir e outras formas de dados. Então esse é o DisplayPort, aparece em alguns monitores atualmente. Bem, pessoal, depois de ter feito tudo isso, agora chegou a hora da gente desenvolver algumas questões. Então vamos lá, vamos fazer questão de prova sobre esses assuntos que a gente acabou de discutir. A primeira questão diz assim: a impressora e o monitor fazem parte de um mesmo grupo de dispositivos corretamente apontado através da alternativa. Letra A, dispositivos de entrada de dados. Errado, tanto o monitor como a impressora não são dispositivos para entrada de dados. B, dispositivos de impressão de dados, aí é só a impressora, o monitor não, e ele pede uma alternativa que vale para os dois. Letra C, dispositivos de controle de dados, não é a função do monitor nem da impressora. E a letra D, dispositivo de saída de dados. Aí sim, por padrão, não citando o monitor touchscreen, citando só monitor, o monitor e a impressora são periféricos de saída de dados, portanto são dispositivos de saída de dados. Aqui a resposta, letra D de Dinamarca. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo. Um monitor de vídeo de 15 polegadas significa que o tamanho é representado pela medida. Letra A, somada dos 4 lados da tela. Letra B, da horizontal da tela. Letra C, da vertical da tela. Letra D, somada da altura mais a largura da tela. E a letra E, da diagonal da tela. Pessoal, como acabamos de aprender, quando a gente fala que o monitor tem 15 polegadas, 32 polegadas, 40 polegadas, 17 polegadas, isso indica a medida da diagonal da tela. Lembra? É a diagonal da tela que indica essa medida em polegadas. Por isso, letra E de Equador, como vimos aí no vídeo anterior. Próxima questãozinha, acompanha comigo. As resoluções do monitor e da impressora utilizam por padrão, respectivamente, as seguintes unidades de medida. Bem, do monitor a gente já sabe que é o pixel. E para a impressora, pessoal, é DPI, que significa dot per inch, que é pontos por polegada. Então, como é respectivamente, tem que ser primeiro monitor e depois impressora, a resposta tem que ser a nossa letra A, pixel e DPI. Certo? Pixel é a resolução usada pelos monitores, que são os pontos que formam a imagem digital, e DPI, que significa dot per inch, é ponto por polegadas, é a medida da resolução da impressora. Então, monitor, resolução medida em pixel, impressora, resolução medida em DPI, como a gente viu aí na letra A de América.